E o próximo passo agora é criar uma função de registrar os dados do cliente no banco de dados. Porque eu, como programador, gosto de fazer isso primeiro, né? Antes da gente começar a processar pagamento, a criar orders, a fazer as coisas. Porque no pior caso, você já fica com os dados do cliente no banco de dados e depois você pode fazer uma recuperação desse cliente. Então você pode, no futuro, acrescentar no seu sistema uma área de recuperação onde eventualmente um atendente vai ligar e vai falar assim: ô, seu Zé, tudo bem? O senhor comprou aqui ó, uma pizza, só que deu problema no pagamento, né? Você não quer fechar aqui o pedido com a gente aqui via dinheiro, manda o motoboy com a maquininha, aquelas coisas todas. Então, assim, é bem legal você registrar não só o cliente, mas também o order, né? O order e o order item, porque no pior caso você tem essas informações aqui no banco de dados e dá para fazer o que eu chamo de recuperação de cliente. É um serviço a mais que você pode inclusive colocar no seu software, principalmente aqui no pedido online, que vai valorizar muito mais esse software, legal? Então, agora o próximo passo nós iremos registrar os dados do cliente no banco de dados. E essa função aqui, process, ela já está até começando a crescer demais. Por isso a gente vai criar um método aqui dentro da classe. Vai ser um método privado, tá? Métodos privados, eles são métodos que não são possíveis de se acessar externamente à classe. Portanto, eles são métodos de utilidade que vão ser chamados aqui dentro, ó, do process. Legal? Então a gente vai dar um create customer. Esse customer aqui, o cliente em si, ele vai ter como parâmetro um customer e o tipo customer data. E ele vai retornar para a gente aqui uma promise, porque ele é async de customer. Customer é o model do Prisma, beleza? Isso aqui são dados do nosso objeto. É o que o pessoal chama de DTO, ok? Vamos lá. Agora nós iremos fazer o seguinte. Colocar aqui então const customer created, que é igual a await dis.prisma.customer.create, ok? Só que tem um problema. Se eu executar esse create, ele vai toda vez tentar criar o mesmo cliente para mim. Só que veja que, como customer, eu não posso nem ter o e-mail repetido. Então eu não posso ficar criando vários customers para mim. Eu poderia fazer um find, né? Um find unique, como nós fizemos anteriormente aqui. Find unique. E depois fazer um if, beleza? Só que o Prisma, ele conta com um comando, né, que ele se chama upsert. O que é o upsert? É o update com insert. Bem criativo, né? E aqui, o que ele faz? Ele primeiro precisa de uma cláusula where. Ele vai te perguntar o seguinte: olha, o que eu vou usar para buscar o cara aqui para você? E nós queremos utilizar como base o e-mail. Legal? Então ele vai fazer o seguinte: ele vai usar o e-mail. Se esse cliente existir, eu vou dar um update. E o que eu posso atualizar? Eu posso atualizar a informação de nome, de fone e posso atualizar várias outras informações. Só que eu quero, sinceramente, que ele atualize o meu customer inteiro. Porque se eu já tenho a informação mais importante, que é o e-mail, que não foi alterada, porque ele já verificou com o where, todas as outras informações, como nome, endereço, mobile, né, número de celular, tudo, eu quero que ele atualize. Beleza? E se não existir, eu quero que você crie um customer. Bem criativo, né? Mas ficou legal esse comando aqui, porque ele passa bem a síntese do que a gente precisa e já economiza uma boa pernada de programação aqui. Então, só recapitulando, where verifica a cláusula que você quiser, você pode criar cláusulas complexas com mais de um parâmetro. Eu quero que seja verifique e-mail e mobile, por exemplo, né? Se essa for sua chave, por exemplo. Se esse valor existir, você atualiza, senão você cria. Inclusive, o update pode ser vazio, tá? Ele
Ele faz uma boa. Ou então eu não crio, eu só atualizo. No nosso caso aqui, a gente se interessa pelos dois. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return que seria customer created. Agora, eu vou chamar essa classe aqui, logo abaixo, e vou colocar, sem muita criatividade, o nosso customer created, ok? E, novamente, nós iremos colocar num console o nosso customer created, para que a gente possa ver tudo isso aqui funcionando e no banco de dados também. Então veja que eu vim aqui no meu Insônia, dei o send e ele registrou. Customer create registrou a Alana Renata, ok? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco de dados para entender se ele realmente cadastrou no Postgres. Então olha só, a informação da Alana Renata está cadastrada aqui. Legal. Vamos imaginar então que por um acaso ela mudou aqui de mobile, né? Ela mudou o final 3 para o final 4. Legal, eu vou colocar então o final 4 aqui. Nós iremos enviar o send e eu vou fazer aqui novamente mais uma busca e ele atualizou para o final 4. Isso significa então que esse upsert está validado. O pessoal do Prisma fez um bom trabalho. Não, não é isso. Significa que a nossa regrinha aqui de negócio, que é hora cria, hora atualiza, ela está funcionando e a nossa chave aqui é o e-mail. Então você pode ver aqui de novo, só puxando um pouco mais de sardinha para o Prisma, que é um ORM que eu gosto bastante, como o Prisma torna fácil a sua vida, torna leve essa experiência com o banco de dados, porque você vai só se preocupando com o esquema, vai se preocupando em executar os comandos e ele vai cuidando de toda essa questão para você. Se você tivesse fazendo o SQL na mão, você teria que enfiar aqui para gente o comando insert into customer com os valores de name, e-mail, phone. Eu teria que colocar esses valores, eu teria que fazer aqui então antes um select. Olha quanta coisa nova você teria que aprender no momento que você está construindo. E de novo, eu lhe encorajo muito a aprender o SQL, mas só depois que você passar pelo ORM e estiver começando a chegar no gargalo de um ORM, que é bem difícil de chegar lá, tá bom? Então, olha só, método create customer criado, estamos criando aqui então o nosso customer, falta nós criarmos a order com um status pendente, cadê o status dela? Aqui ó, pending, mas ela já está vindo como default, para depois decidir se a order for cobrada com sucesso, ela vai para paid. Se ela tiver algum problema, ela vai para cancelado. E você pode liberar aí, criar uma funcionalidade extra no seu sistema, não só de pedido online, mas como qualquer outro, que é uma funcionalidade de recuperação de carrinho que você pode solicitar para o seu cliente ou montar uma área dentro do seu sistema que lá você libera para um call center ligar, ou você pode disparar mensagens automáticas de WhatsApp, por exemplo, falando assim, seu Zé, tudo bem, aqui deu errado, né? Vamos refazer isso daqui, você pode escolher o motoboy enviar a maquininha, no nosso caso aqui do pedido online. Bacaninha? Essa funcionalidade ela não está composta aqui no nosso projeto de cunho educativo, mas eu já vou dando ideias aqui de incremento para você trabalhar.